Boa noite a todos. Vamos iniciar esta sessão ordinária rezando a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Peço a todos os presentes que desliguem seus aparelhos celulares. Declaro aberta essa sessão. Informo que estamos transmitindo esta reunião ordinária ao vivo pelo site oficial desta casa. Dando prosseguimento, peço ao primeiro secretário que realize a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata da reunião ordinária realizada aos 7 dias do mês de outubro, correspondente à 32ª sessão ordinária de 2019, na sala das sessões da Câmara Municipal, Avenida Presidente Getúlio Vargas, na cidade de Cruz Machado, comarca de União da Vitória, Estado do Paraná. A hora regimental verificou-se a presença de todos os senhores vereadores. O senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária de 2019 e solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência, passou-se para o expediente, iniciando com a leitura do convite do secretário da Secretaria de Educação sobre o Prêmio Helena Colodi, efetuado a leitura do expediente adentro, na sequência, a ordem do dia, com a seguinte pauta: Projeto de Lei 1765, cuja súmula institui a digitação do licenciamento para funcionamento de atividades de comércio, indústria e serviços. Em segunda discussão, efetuou-se a leitura da redação do parecer jurídico. Na sequência, o mesmo foi a discussão entre os nobres pares. Logo após, foi encaminhado para a análise das comissões competentes. Na sequência, adentra o projeto de lei 1766 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, cuja súmula objetiva acrescentar ao dispositivo a Lei 1.511 de 2015, que dispõe sobre a alteração do sistema de controle interno municipal e da outras providências. Em segunda discussão, efetuou-se a leitura da redação do parecer jurídico. Na sequência, o mesmo foi a discussão entre os nobres pares. Logo após, foi encaminhado para a análise das comissões competentes. Dando continuidade, o senhor presidente declarou a palavra livre aos edis, da qual fizeram uso alguns dos senhores vereadores presentes. E como não havia a fazer ou tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme vai assinada pelo senhor presidente, por mim, secretário, e por todos os senhores vereadores presentes. Não tendo chegado à mesa nenhum pedido de impugnação ou retificação da ata, considera-se a mesma aprovada. Passamos agora para o expediente. Iniciamos com a indicação sob o número 24 de 2019. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Cruz Machado, 14 de outubro de 2019. Indicação número 24 de 2019. Senhor presidente, o vereador infracinado no uso de suas atribuições legais requer a Vossa Excelência, após ouvir o plenário, que se encaminhe o presente através do departamento competente, indicando as seguintes providências: que seja executada
a retirada do barranco da associação Atrusa, para dar agilidade na construção da capela mortuária no Distrito de Santana, que se inicie o mais breve possível. A obra a ser instalada na cidade, utilizada por este fim as madeiras tipo embuia doadas pelo IBAMA ao município. Solicita-se a execução da rede de iluminação pública no Distrito de Santana, especificadamente entre a residência do Ervino Gaias e Oswaldo Charan. Justificativa. A retirada do barranco do espaço destinado à capela é de extrema urgência, visto que a construção da capela mortuária é uma obra de grande importância para os moradores do distrito, que não dispõem de um espaço adequado para velar seus entes queridos, o que acaba acontecendo nas próprias residências ou salão da comunidade. Quanto a chimarrodromo, está indicados. Esta indicação sugere agilidade na criação de um espaço exclusivo para preparar o chimarrão e reabastecer as térmicas de água quente que as pessoas que frequentam a praça, salientando que o custo é baixo e tem a intenção de incentivar o hábito das rodadas de chimarrão. Por fim, quanto à indicação da ampliação da rede com instalação de iluminação pública, motiva-se no fato de que iluminação pública é essencial, permitindo não só para os moradores, e sim para todos os que transitam pelo local, desfrutando plenamente da via pública no período noturno. Contando com o apoio dos nobres pares, agradeço. Ezequiel Ungs de Camargo, segundo secretário. Indicação sobre o número 25 de 2019. Peço ao primeiro secretário que realize a leitura. Cruz Machado, 14 de outubro de 2019. Indicação número 25, 2019. Senhor presidente, o vereador infra, assinando no uso de suas atribuições legais, requer a Vossa Excelência, após ouvir o plenário, indica que se encaminhe ao senhor prefeito municipal na forma de regimental, determinar ao setor competente que proceda à manutenção e troca das lâmpadas dos refletores da quadra de esportes denominada da Mini Arena. Justificativa. Este vereador foi procurado por moradores do bairro que intermediasse junto ao setor competente da prefeitura a manutenção e troca das lâmpadas dos refletores da quadra. Supracitada, o pedido pertinente, visto que impede munícipes a utilizar no período noturno para se divertir, praticar esportes. Diante do exposto, solicito com urgência a realização do serviço solicitado. Contando com o apoio dos nobres pares, agradeço. Luiz da Maia, vereador. Ofício encaminhado a esta Casa de Leis. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. A Câmara Municipal de Cruz Machado, Paraná. Senhor Josni Lopes, eu, Maura Lúcia Fernandes, representante do Crescipar
Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado do Paraná, nomeada a delegada distrital do município de Cruz Machado, devidamente registrada neste Conselho sob o número F29844. Avaliadora devidamente registrada no Conselho Nacional de Avaliadores de Imóveis, sobre o número na Senai 02-2026. E perita judicial. Venho respeitosamente solicitar a inscrição para uso da palavra na sessão de 14 de outubro de 2019, com o objetivo de contribuir fornecendo informações sobre os seguintes assuntos. Primeiro, documentação imobiliária, escritura, importância e contrato de compra e venda, importância da regularização das obras. Segundo, parcelamento do solo, legislação, documentação, procedimento obrigatório. Desde já agradeço a atenção dispensada. Atenciosamente, Maura Lúcia Fernandes. Autorizo a utilização da tribuna após o término da ordem do dia, quando a mesma será chamada para utilizar da palavra. Neste momento, solicito que o vereador Ezequiel Jungles de Camargo utilize a tribuna e justifique seu pedido. Boa noite a todos. Senhores vereadores, a população que nos acompanha. Na verdade, são 3 indicações. Primeiramente, com relação à remoção do barracão da Associação lá de Santana Trusa, para que seja encaminhado, então, o projeto para a construção da capela. Como é de conhecimento de todos, foi disponibilizado por todos os vereadores as emendas impositivas para que seja construída a capela mortuária no Distrito de Santana. Para que isso aconteça, primeiramente, precisa ser feita a remoção do barracão. Então, eu faço essa indicação, pedindo para que o município assim faça, uma vez que a associação já disponibilizou do terreno. E os vereadores disponibilizaram das suas emendas impositivas para esta obra. São mais de R$330 mil. E, em segundo lugar, a outra indicação, com relação ao chimarrôdromo, para que se comprove que o município, na verdade, ele vem incentivando a produção da erva mate, vem fazendo bastante propaganda, só que aqui no município a gente não tem ainda um símbolo que comprove que Cruz Machado valoriza essa produção. Então, o que a gente sabe? Foi ganho do IBAMA 2 embuias, inclusive já está lá no pátio de obras da prefeitura. A única utilidade que tem essas embuias é para esse fim, construir esse chimarrôdromo. Então, eu faço essa indicação a pedido do pessoal aqui da Associação Vale do Mate, para que também, da mesma forma, a prefeitura agilize, para que eles possam fazer, então, essa obra importante que será aqui na praça do nosso município. E a terceira indicação com relação à iluminação pública no Distrito de Santana, também a pedido de moradores daquela região, pedindo para que seja feita a ampliação da rede pública, da residência do seu Ervino Gaias até a residência do seu Oswaldo Charam. Por quê? Tem alunas e alunos que estudam na faculdade, e o ônibus chega lá, geralmente a partir da meia-noite, e tem um trecho lá que é escuro e é perigoso. Então, os moradores, pais desses alunos, pedem para que seja ampliada essa rede pública, uma vez que o espaço já é urbano. Então, são 3 indicações que eu acho que é de muita importância e eu faço em nome da população. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Luiz da Maia, concedo a palavra em tribuna para que justifique seu pedido. Boa noite a todos.
Fiz essa indicação para a substituição das lâmpadas da mini arena, pois se encontra lá várias lâmpadas queimadas, né? Fui procurado por alguns moradores do bairro que trabalham o dia todo, né? E só tem tempo para praticar os esportes na parte noturna. É uma indicação simples de resolver, mas que vai beneficiar vários moradores aqui da nossa cidade. Então fica aqui o meu pedido ao executivo para que tome a providência urgente ou o mais breve possível. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador. Continuando. E não constando mais documentos no expediente, passamos diretamente para a ordem do dia, com a leitura do projeto de lei 1764 de 2019. Peço ao primeiro secretário que realize a leitura do parecer emitido pelas comissões desta Casa de Leis. Comissão de Orçamento, Finança e Fiscalização. Parecer ao projeto de lei 1764/2019. Primeiro relatório. A proposição em questão tem como objetivo revisar, adequar e alterar os anexos. Primeiro, orientação estratégica do governo. Segundo, programa de governo. Terceiro, programa de governo por órgão responsável e ações da respectiva lei. Segundo, voto do relator. Como é de conhecimento de todos, o plano plurianual estabelece os projetos e os programas de longa duração do município, definindo objetivos e metas da ação pública para um período de 4 anos. As mudanças propostas através da revisão, ao mesmo tempo em que mantenha estrutura lógica da formação do PPA 2018-2021, permitem a adequação das estratégias de desenvolvimento anteriormente prevista, sendo que, se fosse necessário, a revisão das metas a fim de combater a desorganização do processo de planejamento orçamentário integrado pelo Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei do Orçamento Anual. Assim sendo, voto pela aprovação da propositura, visto que esta está de acordo com a legislação existente, não infringindo a Lei Orgânica Municipal e nem Constituição Federal. Terceiro, parecer da comissão. Quanto aos aspectos de ordem orçamentária e financeira, entende-se que a matéria em destaque não causará nenhum impacto negativo ao orçamento municipal. Dessa forma, a Comissão de Orçamento, Finança e Fiscalização acolhe os termos do relator e, em sua unanimidade, vota pela aprovação do projeto de lei 1764/2019. Sala das Comissões, 7 de outubro de 2019. Comissão de Orçamento, Finança e Fiscalização. Edson Luiz Beiro, presidente. Matheus Urucheski, relator. Luiz da Maia, membro. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei 1764/2019. Primeiro relatório. A proposta objetiva a revisão anual do Plano Plurianual, Lei Municipal número 1611/2017, aprovada ao fim do exercício financeiro de 2017 e com vigência para os próximos 4 anos subsequentes. Tramitou a matéria em 2 sessões ordinárias, sendo encaminhada para análise desta comissão pelo presidente da Câmara dos Vereadores, Josni Lopes. Quanto passamos para a fundamentação conforme disposto em nosso regimento interno. Segundo o parecer do relator, a revisão de metas tem como principal finalidade tornar o PPA um instrumento efetivo de
de gestão, alinhando o seu conteúdo como o que de fato está planejado para os próximos anos, descritos no plano estratégico. Essa reformulação busca melhorar seu formato para comunicar de forma mais estruturada à sociedade quais são as prioridades da Prefeitura, seus objetivos e os recursos alocados para isso. A revisão de metas em tela pretende alterar, substituir os anexos 1º, orientação estratégica de governo, anexo 2º, programa de governo, e anexo 3º, programa de governo por órgãos responsáveis e ações, pelo anexo revisado, apensando aos presentes projetos de lei, acompanhando matéria, relação detalhada das receitas e dispensas planejadas. No mais, aponto que a propositura não possui vício de forma. Foram respeitadas as iniciativas e competências para apresentação da matéria. Em face do exposto, considero o projeto tecnicamente correto e, no mérito, o acordo. Voto pela aprovação. 3º, voto da comissão. Após a análise do projeto em face ao disposto acima, conforme prevê o regimento interno da Casa, e comissão acolhe os termos do relator e vota pela tramitação normal da matéria, atendendo o projeto aos requisitos de constitucionalidade formal e material, juridicamente e técnica legislativa. Sala das Comissões, 7 de outubro de 2019. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ezequiel Ungues de Camargo, presidente. Lauro Maro, relator. Ezequiel Ortiz dos Santos, membro. O projeto está em 3ª discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. O projeto seguirá para a votação. Peço a manifestação favorável ou contrária por parte dos nobres vereadores. Iniciamos com o vereador Luiz da Maia. Favorável. Vereador Ezequiel Ortiz dos Santos. Favorável. Vereador Osni Jandir Milman. Favorável. Vereador Ezequiel Jungles de Camargo. Favorável. Vereador Márcio José Fachinheschi. Favorável. Vereador Luiz Carlos Matzenbach. Favorável. Vereador Zeno Kaziuki. Favorável. Vereador Edson Luiz Beuni. Favorável. Vereador Lauro Maro. Favorável. Vereador Matheus Oloszewski. Favorável. Resultado: o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 1765 de 2019. Em 3ª discussão, peço ao segundo secretário que faça a leitura do parecer emitido pelas comissões competentes. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei número 1765 de 2019. Primeiro relatório. O projeto remetido a esta comissão pelo presidente da Casa de Leis, vereador Josni Lopes, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, busca otimizar a entrega dos documentos de licenciamento de atividade de comércio, indústria e serviços, agilizando o processo de emissão, este que passaria a ser de forma digital, hospedados online através de sistema informatizado e acessível pelo COD, Código de Respostas Rápidas, autenticados por código e assinatura digital de servidor público responsável. No mais, a propositura visa regular ainda a emissão de alvará para o comércio ambulantes e empresas sem endereço fixo. É o breve relatório, passo a opinar. Segundo, análise e parecer do relator. Sobre os pontos que cabe a análise desse relator. Primeiro, a propositura possui embasamento e justificativa. Segundo, está acompanhada de pareceres técnicos pertinentes. Terceiro, não possui vícios de forma. Quarto, com relação à iniciativa e competência
fora respeitado o que dispõe nossa lei orgânica municipal para apresentação da matéria. Quinto, não se vislumbra ofensas ao Código Tributário Nacional e Municipal e demais legislações aplicadas. Sexto, o projeto possui pontos positivos no que condiz ao mérito, dentre eles a agilização na emissão de documentos, segurança e eficiência, bem como desburocratiza e agiliza o serviço público. Destarte diante da exposição acima, venho por meio deste considerar o projeto tecnicamente correto e no mérito o acolho. Voto pela sua aprovação. Terceiro, parecer da comissão. A comissão acolhe os termos do relator em sua unanimidade, entende a importância da propositura em tela e vota favoravelmente à aprovação da matéria. Sala das Comissões, em 14 de outubro de 2019. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ezequiel Junglas de Camargo, presidente. Lauro Maro, relator. Ezequiel Ortiz dos Santos, membro. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. O projeto seguirá para votação. Peço a manifestação favorável ou contrária por parte dos nobres vereadores. Iniciamos com o vereador Luiz da Maia. Favorável. Vereador Ezequiel Ortiz dos Santos. Favorável. Vereador Osni Jandir Milman. Favorável. Vereador Ezequiel Jungles de Camargo. Favorável. Vereador Márcio José Fachineski. Favorável. Vereador Luiz Carlos Matzenbach. Favorável. Vereador Zeno Kaziuki. Favorável. Vereador Edson Luiz Beurin. Favorável. Vereador Lauro Maro. Favorável. Vereador Matheus Oloszewski. Favorável. Resultado: o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 1766 de 2019. Em terceira discussão, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer emitido pelas comissões competentes. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei número 1766/2019. Primeiro relatório. O presente parecer diz respeito à propositura de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, a qual busca aperfeiçoar a lei sob o número 1511 de 2015, que trata sobre o sistema de controle interno municipal, visando aprimorar o sistema adotado por ambos os poderes, executivo e legislativo, os quais são interligados. No mais, visa complementar e dar pleno atendimento ao termo de compromisso de ajustamento de conduta, firmado pelo município junto ao Ministério Público da União da Vitória. Gepatria, para fins de adequação da legislação em nível municipal, é o relatório. Passo a opinar. Segundo, análise e parecer do relator. Pois bem, cabe primeiramente ressaltar que a presente propositura possui embasamento, justificativa e está devidamente acompanhado de parecer técnico pertinente. Outro sim não possui vícios de forma fora respeitado a iniciativa e competência para a apresentação da matéria. Em fase do exposto, considero o projeto tecnicamente correto e no mérito o acolho. Voto pela aprovação. Terceiro, parecer da comissão. Em face do exposto, entendemos que inexistem óbices constitucionais ou legais, manifestando-se essa comissão pela tramitação normal e aprovação da matéria, cabendo aos nobres pares se manifestar sobre o mérito. Sala das Comissões, 14 de outubro de 2019. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ezequiel Jungles de Camargo, presidente. Lauro Maro, relator. Ezequiel Ortiz dos Santos, membro. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado.
O projeto seguirá para votação. Peço a manifestação favorável ou contrária por parte dos nobres vereadores. Iniciamos com o vereador Luiz da Maia. Favorável. Vereador Ezequiel Ortiz dos Santos. Favorável. Vereador Osni Jandir Milman. Favorável. Vereador Ezequiel Jungles de Camargo. Favorável. Vereador Márcio José Fachinski. Favorável. Vereador Luiz Carlos Matzembach. Favorável. Vereador Zeno Kaziuki. Favorável. Vereador Edson Luiz Beurin. Favorável. Vereador Lauro Maro. Favorável. Vereador Matheus Oloszewski. Favorável. Resultado: o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 1767 de 2019. Em primeira discussão, peço ao segundo secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de Lei 1767/2019. Institui o Jornal Oficial do Município e dá outras providências. Euclides Paza, Prefeito Municipal de Cruz Machado, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais esculpidas na Lei Orgânica do Município, submete à apreciação dessa Egrégia Câmara de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Institui o Jornal Comércio, escrito no CNPJ 77 958 882 000208, como jornal oficial do município, através do qual serão publicados os atos oficiais dos poderes executivo e legislativo do município de Cruz Machado. Artigo 2º. A definição do Jornal Comércio, escrito no CNPJ já lido como Jornal Oficial do Município de Cruz Machado, foi selecionado mediante o pregão presencial número 29/2019 e contrato número 76/2019. Artigo 3º. Os efeitos desta lei retroagem a 23 de maio de 2019, revogando-se a lei número 1427 de 2013 e as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Cruz Machado, em 14 de outubro de 2019. Euclides Paza, Prefeito Municipal. Ofício 366/2019. Excelentíssimo senhor Josni Lopes, Presidente da Câmara de Vereadores de Cruz Machado. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara, submetemos à apreciação e votação desta magna Casa Legislativa o projeto de Lei 1767 de 2019, com a seguinte ementa: institui o Jornal Oficial do Município e dá outras providências. O referido projeto possui como finalidade a instituição do Jornal Comércio como jornal oficial dos poderes executivo e legislativo desta municipalidade, com o objetivo de publicar os atos oficiais de ambos os poderes. Conforme consta no artigo 2º, o jornal O Comércio foi escolhido como veículo de comunicação através de um procedimento licitatório, por meio do pregão presencial 29/2019, contrato 76/2019, assinado em 23 de maio de 2019. De acordo com o artigo 3º, os efeitos retroagem à data de 23 de maio de 2019, data da vigência do contrato, revogando-se a Lei número 1427, de 10 de dezembro de 2013. Cientes da atenção que será dispensada ao pleito, submetemos o presente projeto para aprovação. Rogamos seja a matéria analisada e votada, de acordo com o que dispõe o artigo 62 da Lei Orgânica Municipal. Euclides Paza, Prefeito Municipal. Parecer Jurídico 531/2019. Foi encaminhado para análise o presente projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que institui o Jornal Comércio como jornal oficial do município. Da análise dos artigos do referido projeto, consta que neste jornal serão publicados os atos oficiais dos poderes executivo e legislativo municipal, bem como que a definição como jornal oficial do município se deu através do pregão presencial número 29/2019 e do contrato 76/2019. Ante o exposto, após examinados todos os pontos do projeto, não há óbice à aprovação do mesmo.
concluindo-se que, do ponto de vista jurídico, até o presente momento, a propositura é legal e está apta para tramitar regularmente perante a Câmara Municipal. É o parecer. Cruz Machado, Paraná, 10 de outubro de 2019. Martim Francisco Ribas, assessor jurídico. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Presidente, gostaria de me manifestar em relação a esse projeto, primeiramente, no seguinte aspecto. Só para vocês terem uma noção, nós estamos na era do processamento eletrônico, do acompanhamento eletrônico, e todos os poderes públicos, eles dispõem da exposição dos seus atos através do site oficial das prefeituras. E nós temos uma lei nacional ainda que exige que os municípios têm que publicar os seus atos em jornais, que sejam jornais de circulação da região do município. E em relação a isso, o que eu quero é que seja levado à população, ao conhecimento da população, qual é o valor disso. E então, lá em 2013, numa discussão que nós tivemos aqui nessa Casa de Leis, o quanto nós discutimos o quanto custa o centímetro quadrado de publicação num jornal que a prefeitura paga, e que isso foi falado, e ficou perdido no ar. E demorou muito para que chegasse agora a essa casa esse pedido de apreciação desse projeto. O que, antes de nós, antes de nós fazermos o parecer, eu gostaria de saber o quanto foi gasto de dinheiro público nessas publicações no último contrato vigente no município de Cruz Machado. Vou solicitar, através de um requerimento, que o município disponibilize para nós quanto custou o último contrato com o jornal, onde foi publicado essas informações do município. E também, já aproveitando, solicitar o quanto será pago pelas publicações, o quanto custa o centímetro quadrado do jornal para que o município possa fazer as publicações. Porque os senhores sabem o quanto é extenso, muitas vezes, o diário oficial do município, e que isso é pago por centímetro quadrado num jornal. E o custo disso. E por que esse recurso não poderia, quem sabe, nós pressionarmos os nossos políticos maiores de alterar essa lei e fazer com que não seja mais necessário investir esse recurso nesse sentido. Seria isso, obrigado. Obrigado, vereador. Presidente, só para lembrar, já que voltemos para trás, em 2013, eu fui o único vereador que votei contra. Que eu acho que tem outras metas para acertar uma publicação, não ter que pagar aí absurdo para esse jornal, que nunca foi explicado bem certo de que forma ele faz a cobrança. Você fala em licitação aí que ganhou, mas essa casa aí não sabe quanto custou. E a população tem que saber quanto custou. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador. Presidente, na mesma linha do vereador Lauro Doneiro, eu gostaria de saber o valor para o seguinte. Como está aqui no contrato, se nós procurarmos no edital, nós vamos encontrar o valor que vai ser pago. Mas a população nem sempre tem tempo disponível para ficar lá procurando no site o edital e ver o valor. Então, é o nosso dever de fiscalizar e manter a população informada, e acho que é importante saber quanto vai ser gasto nas publicações. Obrigado, vereador. Repassa o projeto para a assessoria jurídica e para as comissões competentes, para análise e emissão de parecer. Terminada a ordem do dia, autorizo a senhora Maura Lúcia Fernandes a utilizar a tribuna. Lembro que sua fala deve se ater aos pontos mencionados no seu ofício. Concedo um tempo de no máximo 5 minutos para a explanação. Só lembrando, dona Maura, que não pode haver promoção pessoal em sua fala. Tá ligado?
Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, presidente da casa. Boa noite às pessoas que estão aqui presentes. E boa noite ao pessoal de casa que está nos assistindo. Me foi cedido o espaço para poder falar sobre alguns temas aqui, que seria a importância da escritura imobiliária. Eu sou corretora de imóveis e estou estabelecida aqui nessa cidade. Qual é a importância da escritura? A escritura do imóvel, ela garante a sua posse. É nela que está escrito e registrado por meio de cartório, que é um órgão oficial, a propriedade sobre o imóvel. Outro item que eu gostaria de falar, e que é muito comum aqui, é sobre a escritura de compra e venda, o contrato de compra e venda. O que acontece com o contrato de compra e venda? Houve um tempo em que a lei permitia que se averbasse na escritura a compra de uma parte de um terreno. Porém, hoje isso não é mais possível. E, assim, tanto os terrenos urbanos quanto os rurais, eles têm uma metragem específica. Por exemplo, no caso da cidade, a metragem é estipulada pelo plano diretor, que é feito através da Prefeitura e da Câmara dos Vereadores. Quanto ao imóvel rural, ele é estipulado pelo Estado. Então, assim, já vem também a metragem específica. E outro assunto que eu gostaria de falar sobre ainda o contrato de compra e venda é o seguinte: quando você compra um imóvel somente com o contrato de compra e venda, você não tem a garantia. Porque quando você vai passar a escritura, que você vai ao cartório, é exigida a matrícula do imóvel. E a matrícula do imóvel ela vale somente 30 dias, porque depois de 30 dias ela pode mudar de mão. O imóvel pode mudar de mão. Então, o que acontece? Quando você registra o contrato de compra e venda, não é exigido nenhuma documentação e não fica nenhum registro em cartório. Então, é perigoso você comprar um terreno e depois você não conseguir manter a sua posse. E outro item que eu gostaria de falar é sobre a importância da regularização das obras, do alvará e do habite-se. O planejamento da cidade, ele dispõe de rumos próprios, né, através do plano diretor, e, assim, o habite e o alvará são controles. Para que isso serve? O alvará ele diz que você pode construir num determinado lugar. E o habite é o atestado de que aquela construção ela está em condições de uso. Então, são documentos muito importantes. Lembrando que, para que você proceda à regularização, você primeiro precisa entrar com um pedido na prefeitura para poder fazer a sua construção. Então, é um passo a passo. Você vai na prefeitura, você solicita uma licença para construir, a prefeitura te exige uma documentação que comprove a sua posse naquele terreno, e aí, diante disso, você consegue construir. Outro assunto que eu gostaria de falar com vocês é com relação à legislação do parcelamento do solo. Uma coisa é a licença para construir na cidade, e outra coisa é o parcelamento do solo. O parcelamento do solo, ele não é uma lei municipal, ele não está sujeito ao prefeito, à Câmara dos Vereadores. É uma lei federal. E ela estipula que você tem que seguir o passo a passo da documentação para que você consiga fazer o parcelamento do solo. O que seria o parcelamento do solo? A cidade ela ocupa uma área determinada. Para ela crescer, é preciso que se parcele as áreas rurais para que elas sejam incorporadas ao quadro urbano da cidade. Então, é muito importante que se faça isso de uma forma planejada. Por quê? Porque quando você faz a coisa
faz a divisão sem um planejamento, você corre muitos riscos. E quem determina onde pode construir, qual é a tendência de crescimento da cidade, é o plano diretor, que foi elaborado pelo prefeito e pela Câmara Municipal. Então, assim, é muito importante que você faça essa consulta na prefeitura antes, para saber se você pode construir e quais os passos você deve proceder para que você consiga parcelar uma área rural para torná-la uma área urbana. Quanto à documentação, existem alguns documentos que estão na Lei 6.766, que é uma lei federal de 19 de dezembro de 1979. E eu vou só dar uma lida aqui, porque, se for explanar, depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? A lei diz o seguinte, Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Capítulo 9, disposições penais. Artigo 50, que é o artigo que organiza o parcelamento do solo. Constitui crime contra a administração pública dar início de qualquer modo ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos sem autorização do órgão público competente ou em desacordo com as disposições desta lei ou das normas pertinentes do Distrito Federal, estados e municípios. Item 2, dar início de qualquer modo ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos sem observância das determinações constantes do ato administrativo de licença. Fazer ou veicular proposta, contrato, prospecto ou comunicação ao público ou a interessados, afirmação falsa sobre a legalidade do loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos ou ocultar fraudulentamente fato a ele relativo. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa de 5 a 50 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Parágrafo único. O crime definido nesse artigo é qualificado se cometido. Então, assim, depois tem outras disposições aqui que ficaria muito longo para que eu continuasse fazendo a leitura. Então, assim, essa lei, ela proíbe o parcelamento do solo de forma irregular. E eu solicitei à Prefeitura Municipal informações sobre o que é necessário fazer, o passo a passo, que eu acho que é o que mais interessa a todos aqui, a informação que seria mais útil. Aqui, ó, procedimentos para regularizar um loteamento. Primeira coisa, solicitação da consulta prévia. Você vai à prefeitura, você vai ter que provar a propriedade através da matrícula, porque a matrícula é o documento que atualiza a escritura. E depois a planta georreferenciada com as divisões dos lotes, localização de afluentes e tipos de vegetação, dentre outras informações. Por quê? O terreno rural, normalmente, ele tem muitas... não é como a cidade, não é plano. Então, tem rio, às vezes tem lugar que não pode construir, tem morro. Então, tem que primeiro consultar a prefeitura. Depois, requerimento de aprovação de projetos e emissão de alvará de execução de obras. Aí, para isso, você tem que levar os projetos, as ARTs, laudos geológicos, porque o solo pode ceder, licenças prévias de órgãos ambientais, porque tem lugares que não podem ser desmatados, declarações de possibilidade de ligação de água e energia elétrica, proposta de garantia de execução das obras, as certidões negativas, tanto do proprietário quanto da terra, a matrícula atualizada e os documentos pessoais do responsável. Solicitou a aprovação, você vai fazer um projeto para desmembrar aquela área, depois de todas essas licenças. Aí você leva de novo a matrícula, as certidões negativas, o projeto com a divisão certinha de todas as áreas,
e a comprovação de que vai ser possível abastecer água e energia elétrica. E um memorial descritivo, que é o que conta como tudo isso vai se proceder. Depois, que você fizer todo o trabalho no loteamento, você vai solicitar da prefeitura a certidão de conclusão da obra do loteamento. Aí, para isso, você vai comprovar as taxas que você pagou, o termo de recebimento das concessionárias de água, esgoto, iluminação pública, o termo de recebimento do órgão responsável pela vistoria ambiental e o laudo da firma executora atestando a qualidade da obra e que a mesma foi efetuada conforme os projetos apresentados. Então, assim, o que eu gostaria de esclarecer aqui é que não é atribuição da prefeitura, nem é atribuição da Câmara dos Vereadores permitir ou não permitir que se faça um loteamento. Essa atribuição é uma lei federal. As punições são graves e são fiscalizadas. Agora, eu costumo dizer que a lei ela tem uma lógica. Por que isso? Se não houver um controle, um registro disso, fica muito difícil, porque o município ele não vive só do dinheiro que é arrecadado entre os munícipes, ele também recebe verbas. E, para receber verbas, é preciso que se justifique onde será usada e por quantas pessoas serão usadas. Então, assim, uma das formas do governo federal calcular se aquela verba destinada para aquele município está adequada, é ele tendo os registros através de imóveis. Não, esse município ele tem X casas, por quê? Porque elas foram registradas, então ele sabe que tem tantas moradias, tem tantas pessoas morando, e isso é possível. Então, essa organização ela é muito necessária e é muito boa para a segurança das pessoas também, porque quando a cidade está organizada nesse sentido, é possível você comprovar a necessidade. Bom, a princípio é isso, foi só uma contribuição, eu espero ter ajudado de alguma forma, e eu me ponho à disposição, se alguém precisar voltar uma próxima oportunidade, estou à disposição. Beleza. Obrigado, então, dona Mona. Declaro nesse momento a palavra livre aos senhores vereadores, respeitando o tempo de 5 minutos para cada explanação. Passo a palavra para o nobre vereador Lauro Maro. Boa noite a todos. Senhores vereadores, gostaria de falar de alguns assuntos e, primeiramente, em relação ao projeto de lei que nós aprovamos hoje, que é para agilizar no Poder Público Municipal a emissão de alvarás. Transformar essa emissão de alvarás em um sistema digitalizado, de forma eletrônica, para facilitar a sua agilização na hora de expedição, renovação e algo nesse sentido. E também para que possa ser disponibilizado a qualquer cidadão, a qualquer momento, a verificação se um determinado empreendimento tem alvará ou não. Eu acho muito interessante isso que foi feito, porém, para se chegar hoje a se emitir um alvará, para a prefeitura emitir um alvará novo, com certeza os munícipes terão muita dificuldade. E essa dificuldade se dará justamente por fatos como esses expostos aí pela senhora que utilizou a tribuna. Então, eu vejo uma situação assim. Eu vejo que o poder de tributação do município, ele deveria, primeiro, fazer uma campanha de esclarecimento da população em relação
ao IPTU, em relação ao ISS, em relação ao alvarás, através do quê? De folder, de panfletagem dentro da lei. O que a lei manda? Hoje o munícipe, ele não sabe por que ele está pagando o IPTU dele aquele valor. Ele não sabe quanto é cobrado por metro quadrado de IPTU. Ele não sabe, muitas vezes, que ele tem que fazer a declaração da sua construção. Ele não sabe, muitas vezes, disso. Por quê? Porque o nosso município, há muito tempo, vinha sendo levado sem controle disso. E hoje, só fazendo a notificação, vai criar uma revolta na população. Porque só se vai lá e notifica. Vai se notificar. E por que vai se notificar? Porque o poder público municipal ele também está sofrendo uma pressão dos governos, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, para que ele vá atrás dos seus tributos. Mas a população não está entendendo isso e não vai entender. Então, precisava se fazer uma divulgação maior, um esclarecimento maior em relação a isso. Então, essa é uma das minhas preocupações em relação nesse sentido. Outra situação que eu queria destacar aqui, em relação novamente às emendas impositivas. Senhores, vejam só, em 2018, nós, vereadores do Distrito de Santana, encaminhamos os nossos recursos das emendas impositivas para que as nossas emendas impositivas fossem executadas em 2018. O que nós vimos até agora? Conseguiu-se, com grande custo, instalar um parquinho infantil lá no Distrito de Santana, com as emendas impositivas dos 4 vereadores do Distrito de Santana, e a população ficou ansiosa por tanto tempo. Imaginem outras obras que a demora é tão grande do poder público executar essas obras. E por que essa demora? A população não entende. Nós já vemos se questionando os trâmites. E lembrar de que naquele momento, em 2018, os vereadores do Distrito de Santana, os 4 vereadores, encaminharam a emenda impositiva para a construção da instalação do parque infantil, da iluminação do campo de futebol do Distrito de Santana e também para a construção de uma quadra de areia na linha Pinhão de Baixo. Até agora nós vimos um daqueles projetos sendo executados. E os outros projetos, que são de 2018. Agora, para 2019, que o prazo é para executar até o final de 2019, 10 vereadores dessa Casa de Leis encaminharam as suas emendas impositivas para a construção da Capela Mortuária do Distrito de Santana. Para execução em 2019. Será que sai até o final de 2020? Seria isso, muito obrigado. Vereador Zeno Kaziuk. Boa noite, população que se faz presente, aos que assistem de suas residências. Também vou comentar já, vendo o vereador Camargo fazer indicação e o vereador Lauro sobre a Casa Mortuária do Distrito de Santana. É uma obra que a população precisa e nós se reunimos no ano que se passou, como diz o Lauro Maro, e 10 vereadores dessa Casa de Leis resolveu passar as emendas para que o município realizasse essa obra, porque o município alegava que não tem recurso. Então, através dessas emendas, o município poderia estar realizando essa obra. Mas vemos assim, como diz o vereador Lauro, parece que não se tem interesse, porque vemos aí o vereador Camargo fazendo indicação, pedindo, por favor, que vá se retirar o barracão e fazer a terraplanagem para que essa obra seja construída. Então, se essa obra até final de 2019, estamos aí chegando ao final do ano, e como é que vai ficar, se lá de 2018 ainda as emendas não foram aplicadas
aonde deveriam, e os vereadores cederam, então, e a população cobra, mas o município não resolve. Então, vemos assim que está muito lento a nossa administração, parece que não se faz interesse em construir rápido as coisas para a população e acaba se empurrando de ano a ano, e aquela população do Santana precisa dessa obra, porque quando mora uma pessoa lá, não se tem uma casa mortuária para que se possa ser velado e assim fazer o velório. Então, hoje era isso que eu estou comentando. Convido vocês para a próxima sessão. Meu muito obrigado. Vereador Ezequiel Ortiz dos Santos. Boa noite a todos. Eu também, assim como o vereador Lauro, né, eu acho que a população de Cruz Machado precisa de esclarecimento sobre várias coisas, né. Tem coisas que às vezes não é tão difícil, né, mas alguém tem que orientar essas pessoas. E a gente sente a falta disso no nosso município, né, que a população é deixada sempre do lado e nunca é explicado para eles como tem que fazer. Essas coisas de escritura, eu acho que é importante ter algum para orientar essas pessoas, até agradecer essa senhora que estava na tribuna ali, dando alguma explicação, tirando algumas dúvidas também, né? E já surgiu bastante comentário disso também. Bastante pessoa tem interesse, sim, de regularizar as suas áreas, né? Mas precisa orientação, porque às vezes a pessoa acha que é muito caro, né? E às vezes é um preço acessível que a pessoa pode, talvez, parcelar e deixar em dia seu terreno. Também, a respeito das indicações, até que o vereador Zico Camargo indicou, né, sobre o chimarródromo. Já se vem comentando há muito tempo, a madeira já está ali, e não sei por que até hoje não fizeram. Então, acho que essas coisas, que é coisas simples, tem que ser feita quanto antes, porque esse nós estamos pedindo agora, né? Mas daqui a pouco nós temos outras coisas para pedir. Então, não podemos ficar 4 anos esperando fazer uma coisa simples. A gente também, a respeito das indicações, a gente tem sofrido algumas dificuldades, né, a respeito das construções de calçada, né, problema de maquinário, né. Esses dias eu estava conversando com o secretário da Agricultura, onde também se reclamava que não conseguia atender as demandas dos colonos. A gente vê que outros municípios é feita uma divisão de máquinas, onde o secretário da Agricultura tem suas máquinas, o urbanismo tem suas máquinas e o setor de obra tem suas máquinas. Mas hoje, simplesmente, no nosso município, é direcionado sempre para o setor de obra todas as máquinas. Então, quando o agricultor vai pedir para o secretário da Agricultura que ele precisa de um cascalho para o caminhão de leite chegar até a sua propriedade, simplesmente o secretário da Agricultura não consegue resolver, porque ele depende do secretário de obra autorizar uma máquina. Então, essas coisas eu acho que falta organização. Hoje, se o secretário da Agricultura tivesse o poder de ter algumas máquinas em mão, o agricultor chegava nele, ele podia resolver o seu problema. Hoje não, ele depende do setor lá de obra que autoriza uma máquina. Então, essas coisas também que eu acho que era importante que o município se agilizasse e se organizasse. E no mais, era só isso que eu queria falar. Convidar todos para a próxima sessão. Boa noite. Vereador Ezequiel Jungles de Camargo. Boa noite a todos presentes, boa noite pessoal de casa. Só complementando o que falaram alguns vereadores, vereador Lauro, vereador Zenos, Zico Ortiz, com relação às emendas impositivas, que nem o Lauro falou. Demorou praticamente 2 anos, né? E uma obra bem pequena, na verdade, mas de muita importância, porque quem vê a alegria daquelas crianças lá, a gente não tem preço que pague. E os pais também, porque qual pai não quer ver um filho feliz, né? Então, são coisas pequenas, mas de grande valor.
quanto à demora, a gente fica preocupado, né? E eu continuo falando aqui, eu vou sempre cobrar. É importante que todos os vereadores cobrem. E o povo cobre também, porque às vezes só a gente não resolve. Eles já falaram que a questão da iluminação do campo, que também o povo cobra muito, porque tem gente assim, ó, precisa fazer uma caminhada, precisa jogar um futebol, tem gente, quem trabalha durante o dia não pode fazer. Então, se tiver iluminação do campo, aí o pessoal vai praticar mais esporte, porque é saúde também. Então, é uma obra pequenininha também, mas muito importante. E com relação à quadra de areia, lá da mesma forma. Mas parece que vai andar, porque já fizeram a terraplanagem da quadra de areia, eu tive essa semana lá, e eu acho que as coisas vai acontecer. E eu fiz uma cobrança hoje da chefe da gabinete, porque a prefeitura publicou lá no site e colocou lá, que nem o Lauro falou, foram os 4 vereadores do Santana que indicaram. E eles esqueceram de colocar o nome do vereador Luiz da Maia, que também fez parte dessas emendas positivas. Então, a chefe do gabinete disse que vai ver se corrige, porque o que é certo tem que ser certo, a gente tem que fazer justiça. E quero agradecer também, porque tem gente que fala assim, mas não agradecer político por fazer obra com recurso público não tem cabimento, mas como que não tem cabimento? O político, se ele não fazer obra com recurso público, ele vai fazer com qual recurso, então? Recurso próprio? Daí fica difícil, né? Então, o político tem que fazer obras com recurso público, não tem outra forma, porque eu acho que do bolso ninguém vai fazer. Então, eu faço assim, as minhas cobranças, como eu sempre digo, faço meus elogios, quero agradecer por terem feito, é uma obra pequena, mas muito importante, e que nem eu sempre digo, o mesmo espaço que eu uso aqui para cobrar, eu uso para elogiar e agradecer. Ninguém é obrigado a elogiar, e também ninguém é proibido de fazer isso. Eu acho que é um livre-arbítrio de cada um. E outra preocupação que eu quero levantar hoje aqui, a administração e os vereadores, eu tive essa semana visitando algumas comunidades e eu vi o pessoal da prefeitura agora há pouco aqui, o assessor-geral e o secretário de Agricultura, dizendo que o município já vem tendo dificuldade para manter os poços artesianos. Só que nós temos um problema, vereadores e a população que está nos acompanhando, com relação à diminuição das águas. Muitas comunidades têm pessoas já com falta de água, né? E a única forma de atender essa população, eu acredito que no futuro, vai ser através de poços artesianos. Eu não sei se o município vai ter que trabalhar com um projeto com recursos particulares, recursos próprios, ou com recursos de ajuda do governo, ou talvez até com recurso de emendas impositivas dos vereadores, porque a gente vê que essa situação vem se agravando cada vez mais. Enquanto nós tivermos essas estiagens, o problema das águas vai só se agravar. E as comunidades vão ter esse problema. Então, para se abrir um poço artesiano hoje, custa aí no mínimo 30 mil reais. Tem comunidade que jamais vai ter condições de abrir. Então, eu acho que vai ter que essa administração, as administrações futuras, trabalhar num projeto com relação a esses problemas aí, porque nós com certeza vamos ter muitos problemas com relação à falta de água. Seria isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado. Vereador Márcio José Fochniewski. Uma boa noite a todos que nos assistem através da internet e os que vêm pessoalmente. Eu quero fazer um apelo hoje diretamente ao secretário de obras. Só hoje eu liguei 9 vezes para ele. Eu quero que ele lembre que ele já foi vereador e nós somos o representante do povo. O povo vem cobrar os vereadores. E daí a gente liga, o celular chama, mas não atende. Então hoje ele deve estar escutando aí, assistindo. Que veja o que o povo vem cobrar. Nós estamos pedindo, por favor, veja lá, atenda o povo. Mas ele nem atende nós mais. E como que vai atender o povo? Atende quem ele quer. E quero oferecer uma carona para ele, do Santana até o Palmeiral, só para ele sentir o que os motoristas estão passando ali, os caminhoneiros. Meu Deus do céu, que tristeza. Foi feita a estrada, mal feita. E agora está uma trepidação que não tem como andar. É fácil de resolver, tem cascalho, só dá uma patroladinha, é pouca coisa, resolve o problema, mas não manda fazer. Daí manda ir lá no São Domingos, lá no final, começar a fazer. Mas o que adianta? As caçambas da prefeitura vão desmontar até chegar lá, vá fazendo daqui para lá, para chegar lá no final e fazer. Não adianta vir lá e depois voltar fazendo de lá para cá, certo? Ali no Vicinal 3, foram lá ver o serviço, falaram que não tem o que recuperar, tem que fazer tudo de novo a estrada. Não tem condições de andar. Até hoje não foram, faz 5 meses já que foi pedido. Hoje tem pai de aluno que diz que não vai deixar o aluno mais ir para a escola, porque ele não vence sair levar o aluno, às vezes com chuva.
Choveu, tem que sair e levar longe, que o ônibus não chega, o ônibus da prefeitura não consegue chegar. Então, eu acho uma vergonha. Vamos lá ver, já foi ido, vários foram lá ver. O povo que trabalha ali, que faz a estrada, foram ver que tem que arrumar mesmo, porque não tem condições. Mas até hoje não foi feito. E nós vamos ficar pedindo, se humilhando, está complicado. Então, eu peço ao secretário de obra que atenda nós e o povo, não só nós. Era isso, meu muito obrigado. Nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária, dia 21 de outubro de 2019.